Quando surge família palmeirense, hoje estarei trazendo um pouco para vocês sobre as notícias, né, do Palmeiras nesses últimos dias, né, nesse final de semana. O Palmeiras aí completando hoje 30 dias aí da novela do Andreas Pereira. Também queremos saber um pouco sobre o Matheus Pereira do Cruzeiro, será que vem? E esse 9 vai vir mesmo? O Abel, ele pediu 9, né? Então vamos assistir um pouco aqui sobre as reações da mídia esportiva. A gente fala rapidinho do Palmeiras, que o sábado foi horroroso, sem muitos detalhes. Matheus Pereira. O que eu sei, tá? É que, em hipótese alguma, o Cruzeiro faz negócio por esses valores que foram colocados. 14 milhões tá? de euros? A informação é do Everton Guimarães da Band, tá? O Palmeiras está focado em desenrolar a história do Claudinho. Tem representantes da empresa da qual o Claudinho pertence, que é Elenco Esportes, na Rússia, para tentar desatar o nó com o Zenit. O Zenit quer 20 milhões, o Palmeiras chegou na primeira proposta nem perto disso, o Zenit obviamente já falou não. É aquela coisa. O Palmeiras é o time que tem dinheiro... Eu não tô entendendo uma coisa. Vai contratar o Matheus Pereira, sendo que tem o Rafael Veiga e tem o Maurício. E o Palmeiras não tem um centroavante. Pois é, eu também não entendo, mas... Ainda tem o Felipe Anderson. Ainda tem o Felipe Anderson nessa brincadeira. O Felipe Anderson podia voltar Não, e ainda tem o Flaco Lopes. Vocês emprestam o Felipe Anderson. Nossa, seria uma honra. Hein? Mas enfim, então o que eu sei é essa história, tá? São as negociações do Palmeiras, que vai contratar um zagueiro até agora, não se entrou em consenso. O nome do Valentim Gomes do Vélez foi oferecido, mas até agora o Palmeiras não fez nenhum movimento. E há quem diga, tá? Ainda estou confirmando essa informação por hora, também não tenho nada, que o Rony teria mudado de ideia e flerta em aceitar a proposta feita pelo Fluminense. O Mário Bittencourt falou isso em entrevista semana passada, que só depende dele, porque há um acerto de Palmeiras e Fluminense, cerca de 10 milhões por essa história toda, e aí o Rony ganharia menos, porém teria a valorização esportiva que no Palmeiras ele não vai ter. Tá? Então, as informações do Palmeiras são essas, esperando desatar o nó do Claudinho e Andreas Pereira novela. Aliás, parabéns, bolinho, mêsversário da novela Andreas Pereira. Um mês hoje completa, né? Que o Palmeiras segue tomando não. Mêsversário. Ah, tá. Aniversário do Luizão hoje, hein? Tá é? Obrigado. Feliz aniversário aqui, ó. Luiz. Obrigado. Valeu. Matheus Giacomini aqui, mêsversário da negociação com o Andreas. Tá aí, logo, o mês do Claudinho. Anderson Barros é o jabuti dos diretores de futebol, uma vergonha. Essa temporada. O Palmeiras na Copinha ontem, como disse o Arnaldo, caiu, né, para o Grêmio, mas estava com 4 jogadores que eram titulares absolutos, foram simplesmente sacados do time. Só não falo 5, porque o Figueiredo ontem voltou para jogar essa partida, porque não foi aproveitado pelo Abel Ferreira entre os titulares. Depois que o Palmeiras tirou a zica de ganhar a primeira Copinha, de acabar com a musiquinha dos rivais, eu acho que, eu sempre achei que a categoria de base, ela precisa ser mais formadora do que de títulos, né? Mas é claro que no futebol a rivalidade importa, então quando o Palmeiras ganha aquele título da Copinha a primeira vez e depois é bicampeão, tira um peso das costas, porque a piada deixa de existir, né? Mas a partir de então, eu tenho olhado muito mais nas revelações e, como disse o Arnaldo, o Corinthians ganha muito, mas eu acho que revela pouco na proporção que ganha. Porque o Corinthians ganha muito e revela não tanto quanto ganha. E eu tenho certeza que se perguntar para o São Paulino, para o corintiano, até vou perguntar aqui para o São Paulino, vocês preferem ser campeões ou que o Rian Francisco suba e faça 35 gols? Tenho certeza que vão falar de 35 gols, porque no final a base ela serve para revelar esses jogadores para o profissional. E o Abel Ferreira, olhando esses jogadores que subiram para o profissional, ele não tem a certeza que o Thales, que o Luigi vai conseguir fazer o papel de camisa 9. E finalmente ele falou que precisa muito desse camisa 9, porque até então ele não falava muito, eu acho até que ele foi forte na crítica ao Flaco, mas ele já tinha pegado forte com o Flaco no ano passado, em outras ocasiões, falando que o Flaco é um argentino sem sangue e tal, e de novo falou que precisa de mais vontade, que o Flaco está com problemas notórios e que precisa sim de um camisa 9. E isso, o Palmeiras está aí jorrando dinheiro, falando em propostas para o Andréas, proposta para o Claudinho, proposta para um monte de jogador que o Palmeiras já tem aos montes na característica. Claro que o Andréas ia acrescentar ao Palmeiras, claro que o Claudinho ia acrescentar ao Palmeiras, mas o que mais o Palmeiras precisa? Um camisa 9. Contra o Noroeste, o Carlão, que era o 9 do Noroeste, ele fez um papel que nenhum jogador do Palmeiras faz hoje, que é o cara de costas, domina, vira, chuta, levou perigo para o Palmeiras, fez gol.
no Palmeiras, é o tipo de jogador que o Palmeiras precisa. Não estou dizendo tecnicamente que o Carlão é o 9 ideal, estou dizendo nas características que o cara tenta ali fazer. E o Palmeiras não tem um jogador assim hoje. Então é realmente assim estranho como a diretoria, como fala em Claudinho, fala em Andréas e não fala no camisa 9. De novo, ou é um plano secreto, FBI, que vai chegar de repente um camisa 9 que ninguém sabe, ou é uma incompetência gigante. Então, pessoal, acabamos de assistir um pouco aí sobre essas negociações do Palmeiras aí, né? Nesse mercado agitado, né? Sem novidades, por enquanto. Matheus Pereira, a gente não sabe se vem mesmo. Mas na minha opinião, acho que não precisava o Matheus Pereira vir para o Palmeiras, porque já temos 10. Já temos o Veiga, já temos o Maurício, né? O Felipe Andes pode fazer essa função. Na minha opinião, o que precisaríamos mesmo era de um zagueiro esquerdo, né? Um lateral direito, né? Que precisamos, porque o Marco Rocha não dá. O Mike a gente não sabe como vai ser, né? Sempre se machuca. E o Giai, né? Ainda é uma promessa. O Abel está usando ele como volante, né? Não está usando como lateral. Mas eu creio que o Palmeiras também precisa de um volante, né? Muito se falou no Andreas Pereira, né? Que essa novela aí está se arrastando. Tem também o Vila Sante aí do Grêmio, que se esfriou. O Jorginho também é uma boa oportunidade, mas o Flamengo também está interessado no atleta. E possivelmente ele possa ir para lá realmente, né? Porque sabemos que o Anderson Barros aqui é um pouco atrasado nessas negociações. Mas quarta-feira já temos jogo, Palmeiras e Santos. Trouxe aqui uma reportagem aqui do GE, que o Palmeiras terá mudanças para o clássico contra o Santos. Abel pode abrir uma exceção em relação aos dois times que separou para o início do Paulistão. Levar a campo o que tem de melhor na Vila Belmiro às 9h30 na quarta-feira, tá? E como é um clássico, Palmeiras, não vou falar que está numa pressão, porque 2 jogos na temporada, início de temporada, para mim isso não é parâmetro. Mas a gente pode ter algumas situações, porque o segundo time que jogou contra o Noroeste foi um time totalmente apagado, apático. O time não estava dando liga. O do primeiro jogo contra a Portuguesa já jogou melhor, né? Jogou em casa, o Maurício ali jogou pra caramba, o Estevão, né? A gente tem um parâmetro. Mas contra o Noroeste, você viu que o jogo foi um jogo meio que ruim mesmo, né? E aí o Palmeiras no clássico, o Abel, ele vai usar aqui um time, o time titular. O time titular do ano passado, porque não temos ainda o Paulinho, né? Tá contundido ainda. E o Facundo Torres começa no banco. Aí o time que pode começar contra o Santos é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Caio Paulista. Eu optaria pelo Caio Paulista mesmo, né? O Vanderlan ainda, eu acho que o Caio Paulista é um pouquinho acima do Vanderlan ainda. Aníbal Moreno, Richard Rios. Vamos jogar aqui com dois 10, tá? 2 meio campos, o Veiga e o Maurício. E lá na frente o Estevão e o Flaco Lopes, tá? Então esse jogo aí o Palmeiras vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos. Lembrando que o Palmeiras tá invicto aí no Paulista já tem um tempo, né? Que não perde. E na fase de grupos, né? E vamos na expectativa de ter mais uma vitória lá na Vila Belmiro. Avante palestra!